como Satanás se tornou malévolo na Bíblia. Antes da sua queda, há muito tempo, existia um lugar repleto de seres celestiais e criaturas únicas. Neste lugar, um anjo conhecido como Lúcifer era incrivelmente belo e inteligente. Deus criou este anjo, que era perfeito e brilhante, para um trabalho essencial no céu. Lúcifer, cujo nome significa portador de luz ou estrela da manhã, era adornado com todas as pedras preciosas imagináveis, conforme descrito em Ezequiel 28:13. Tu estiveste no Éden, jardim de Deus, de toda pedra preciosa era a tua cobertura. Enquanto se referia ao rei de Tiro, este versículo foi interpretado várias vezes como uma descrição simbólica da magnificência de Lúcifer. Seu papel no céu era de grande estima e significado. Como um querubim, ele estava posicionado próximo a Deus, servindo como guardião da glória divina e majestade. Sua beleza e sabedoria eram consideradas excepcionais, tornando-o uma figura de admiração entre os seres celestiais, cheio de sabedoria e perfeito em formosura, Ezequiel 28:12. No entanto, apesar de sua posição elevada e da honra concedida a ele, ocorreu uma mudança no coração de Lúcifer. Os próprios dons que o tornaram notável, sua beleza, sabedoria e posição, tornaram-se fontes de orgulho e ambição. Subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, serei semelhante ao Altíssimo, Isaías 14:13 e 14. Esses versículos capturam o momento em que o orgulho de Lúcifer o levou a desejar igualdade ou até superioridade sobre Deus, marcando o início de sua queda. Sua ambição não era apenas por maior reconhecimento, mas um desafio fundamental à autoridade de Deus e à ordem da hierarquia celestial. Em seu orgulho, Lúcifer buscou uma posição que não era para ele, contradizendo diretamente a ordem divina estabelecida por Deus. O orgulho de Satanás é frequentemente citado como uma das principais razões para o desprazer de Deus. Compreender isso pode ser significativamente iluminado ao olhar para a história da queda de Satanás. O orgulho, essencialmente, é um senso inflado de importância própria, frequentemente levando à desconsideração pelos outros, e no âmbito espiritual, por Deus. A história da queda de Satanás é talvez a ilustração bíblica mais vívida dos perigos do orgulho. A ruína de Lúcifer começou com o orgulho. Em sua história, vemos o cerne do orgulho, o desejo de se elevar acima do seu lugar legítimo, até mesmo acima de Deus. Deus abomina o orgulho porque distorce a verdade sobre nossa dependência dele. O orgulho leva à autoconfiança, fazendo com que as pessoas acreditem ser autossuficientes e não precisarem de Deus ou dos outros. Essa atitude está em oposição direta ao princípio bíblico da humildade e dependência de Deus. Provérbios 3, 5 e 6 diz para confiarmos no Senhor de todo o coração, não nos apoiarmos em nosso próprio entendimento, mas sim submetermos a Ele todos os nossos caminhos para que Ele endireite nossos caminhos. Outro motivo pelo qual Deus detesta o orgulho é sua natureza destrutiva nos relacionamentos. O orgulho gera conflitos, pois se recusa a reconhecer o valor e as perspectivas dos outros. Onde há conflito, há orgulho, mas a sabedoria está naqueles que aceitam conselhos. Provérbios 13:10. O orgulho prejudica a cooperação, o diálogo e a capacidade de amar os outros de maneira altruísta. Além disso, o orgulho é a raiz de muitos outros pecados. Foi o orgulho que levou Lúcifer a rebelar-se contra Deus e tornar-se Satanás, o adversário. Da mesma forma, o orgulho pode levar as pessoas a outros comportamentos pecaminosos, buscando satisfazer seus desejos acima de tudo mais. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Tiago 4:6. Isso mostra o quão seriamente Deus leva o orgulho. A história da queda de Satanás também adverte sobre as consequências do orgulho. Lúcifer perdeu sua posição exaltada no céu e foi expulso, como descrito em Lucas 10:18, onde Jesus diz: "Vi Satanás cair do céu como um relâmpago." Essa queda traumática é uma poderosa ilustração de como o orgulho pode levar à ruína. Além disso, ser excessivamente orgulhoso pode nos impedir de crescer espiritualmente e de servir bem a Deus. Isso nos faz focar em nós mesmos em vez de focar em Deus. Jesus disse em Mateus 23:12 que quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Isso significa que ser humilde é melhor do que ser orgulhoso. É importante não pensar muito alto de nós mesmos e lembrar a importância de ser humilde. Na prática, o orgulho pode se manifestar de várias formas,
recusar-se a admitir quando estamos errados, falhar em pedir ajuda, menosprezar os outros, não dar crédito a Deus por nossos sucessos. Esses comportamentos prejudicam nossa saúde espiritual e nossos relacionamentos com os outros e com Deus. Em contraste, a Bíblia encoraja a humildade, uma qualidade que reconhece nossas limitações e dependência de Deus. Vistam-se todos de humildade para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará no devido tempo. 1 Pedro 5, 5 e 6. Este trecho destaca os benefícios da humildade e a promessa do favor de Deus como recompensa por essa postura. A queda de Lúcifer é um ponto crucial na história do universo. Ele mudou de um anjo perfeito, inteligente e belo, conhecido por trazer luz, para se tornar Satanás, que representa a escuridão, o mal e a oposição a Deus. Sua transformação não foi apenas um banimento físico do céu, mas uma decadência moral e espiritual de seu estado original de perfeição. A queda de Satanás é um poderoso lembrete dos perigos do orgulho e das consequências da rebelião contra a autoridade divina. Em seu novo papel como Satanás, seu propósito mudou drasticamente, de guardião da glória de Deus para tentador e acusador, buscando afastar a humanidade do caminho de Deus. A descrição de Satanás após a queda é um tópico complexo, pois a Bíblia não fornece uma descrição física clara dele. Efésios 6, 11 e 12 sugere que Satanás, como ser espiritual, não tem uma forma física como os humanos. Ele é mais entendido por suas ações e características do que por sua aparência. Satanás é retratado como um ser espiritual invisível, sem corpo ou face que possamos ver ou descrever. Nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra poderes espirituais do mal nos reinos celestiais. Efésios 6:12. As imagens populares de Satanás, como uma criatura com chifres, cauda e tridente, são mais produtos da arte medieval e folclore do que descrições bíblicas. A Bíblia usa várias analogias para descrever não como Satanás se parece, mas sua personalidade e métodos, fornecendo insights sobre seu caráter e suas estratégias. Em 2 Coríntios 11:14, Satanás é descrito como se mascarando como um anjo de luz. Isso significa que ele pode enganar as pessoas ao parecer bom ou oferecer algo que parece bom, levando-as para longe da verdade de Deus. Em 1 Pedro 5:8, Satanás é comparado a um leão que está caçando alguém para devorar. Essa comparação mostra que ele está sempre tentando prejudicar e arruinar os outros, especialmente aqueles que creem e seguem a Deus. Por fim, em Apocalipse 12:9, Satanás é frequentemente chamado de grande dragão na Bíblia. Isso demonstra o quão forte e assustador ele é, como um inimigo poderoso. Essa imagem dele como um dragão nos faz pensar em alguém muito poderoso e capaz de causar muito dano. Considerando que Satanás é um ser espiritual, entender sua aparência é menos sobre características físicas e mais sobre reconhecer sua influência e o perigo que ele representa. As analogias bíblicas servem para ilustrar sua natureza enganadora, predatória e destrutiva. Após sua queda, a transformação de Satanás de um anjo de luz para a personificação do mal é refletida nessas descrições. Elas mostram sua mudança de um ser perfeito para uma fonte de engano, dano e oposição a Deus. Essas analogias ajudam a entender o tipo de inimigo que enfrentamos, alguém astuto, destrutivo e que continua trabalhando contra os propósitos de Deus. O papel atual de Satanás como adversário, tentador e acusador é resultado de sua dramática transformação de um ser perfeito para uma entidade que manifesta o mal. Essa mudança é significativa para compreender seu papel atual como um adversário, tentador e acusador, especialmente como retratado no Novo Testamento e no livro do Apocalipse. O papel de Satanás como adversário é principalmente contra Deus e seus propósitos. Ele se opõe diretamente a tudo o que Deus representa. A descrição de Satanás como um leão rugidor mostra seu papel ativo em se opor à vontade de Deus, buscando destruir o que é bom e piedoso. Seu objetivo é destruir os planos de Deus e levar as pessoas para longe da retidão. Um dos principais papéis de Satanás após sua queda é o de tentador. Esse aspecto de seu caráter é vividamente ilustrado na tentação de Adão e Eva em Gênesis e de Jesus no deserto, conforme relatado em Mateus 4, 1-11. Satanás engana as pessoas e conta mentiras para fazê-las agir errado, distorcendo a verdade e se aproveitando das fraquezas humanas para afastá-las de Deus. Ele tem feito isso desde que se rebelou contra Deus,
continuamente tentando pessoas a seguir seus próprios desejos em vez das regras de Deus. Apocalipse 12:10 se refere a Satanás como o acusador de nossos irmãos e irmãs, que os acusa diante de nosso Deus dia e noite. Seu papel como acusador envolve apontar nossos pecados e falhas diante de Deus, destacando nossa indignidade. Esse comportamento reflete sua rebelião contínua contra Deus e seu desejo de ver os outros caírem da graça. No Novo Testamento, o papel de Satanás é ainda mais detalhado, retratando-o como uma força poderosa, astuta e destrutiva. Os evangelhos relatam suas tentativas de tentar Jesus, demonstrando sua audácia e determinação. Sua presença no mundo está associada ao pecado, à doença e à desordem. Sua influência é vista como uma força abrangente, causando caos e levando as pessoas para longe do caminho correto. O livro do Apocalipse oferece uma visão dramática e profética do papel e do destino eventual de Satanás. Ele é retratado como um enganador e um inimigo poderoso liderando uma rebelião contra Deus e seu povo. O Apocalipse descreve várias batalhas e conflitos em que Satanás tenta afirmar seu poder, mas também prevê sua derrota final e punição, reafirmando a soberania de Deus e o triunfo do bem sobre o mal. O papel atual de Satanás como adversário, tentador e acusador está ligado à sua queda inicial da perfeição. Sua rebelião contra Deus, impulsionada pelo orgulho e pelo desejo de poder, o colocou em um caminho do mal. A transformação de um anjo perfeito para a personificação do mal é um testemunho das consequências do orgulho e da rebelião contra a autoridade divina. A queda de Satanás serve como um lembrete dos perigos de se afastar do caminho de Deus e da natureza destrutiva do pecado. O que podemos aprender disso é que a queda de Satanás, de um estado de perfeição para se tornar a personificação do mal, pavimentou o caminho para seu papel atual como adversário, tentador e acusador. Suas ações continuam a se opor à vontade de Deus, tentam os seres humanos ao pecado e os acusam diante de Deus. O Novo Testamento, especialmente o livro do Apocalipse, oferece insights sobre sua influência destrutiva e seu fim. Essa narrativa serve como um aviso sobre as consequências do orgulho e da rebelião, destacando a batalha espiritual contínua entre o bem e o mal. Em essência, a descrição pós-queda de Satanás na Bíblia não é sobre sua aparência física, mas sobre sua natureza espiritual e a ameaça que ele representa. Ele é retratado como um enganador, um predador e um inimigo formidável, todos aspectos cruciais para entender seu papel e influência no mundo. Esta abordagem para compreender Satanás enfatiza a importância da consciência espiritual e a necessidade de vigilância contra seus planos. As descrições bíblicas servem como um lembrete da batalha espiritual contínua e da necessidade de fé e confiança em Deus para resistir a uma força tão poderosa. O ódio de Deus pelo orgulho deriva de sua natureza intrinsecamente enganosa, sua tendência a levar a outros pecados e seu impacto destrutivo nos relacionamentos e no crescimento espiritual. A história da queda de Satanás é um lembrete dos perigos do orgulho e da importância da humildade. Ela nos ensina que o orgulho pode levar à nossa ruína, enquanto a humildade abre as portas para a graça e o favor de Deus. Ao entender e evitar o pecado do orgulho, nos alinhamos mais de perto com a vontade e propósito de Deus para nossas vidas. A existência de Lúcifer no céu antes de sua queda era marcada por beleza, sabedoria e uma alta posição na ordem celestial. Ele era uma criação perfeita destinada a refletir a glória de Deus. No entanto, seu orgulho e ambição levaram à sua queda, transformando-o em Satanás, um adversário de Deus e da humanidade. Sua história serve como um conto de advertência sobre as consequências do orgulho e a importância da humildade e obediência na presença da autoridade divina. A história de Satanás é um lembrete claro de que até mesmo aqueles com as mais altas virtudes podem cair se permitirem que o orgulho e o interesse próprio ofusquem sua devoção ao que é certo e justo. Sua queda não é apenas uma história de tempos antigos, mas um aviso relevante para nós hoje, enfatizando a necessidade de vigilância constante em nossa jornada espiritual e tomada de decisões para evitar nos desviarmos do caminho da retidão e humildade que Deus estabeleceu para nós. Vamos orar. Pai Celestial, nós nos apresentamos diante de Ti hoje de corações abertos, buscando compreensão e sabedoria nas complexidades de Tua criação e das narrativas que moldam nossa fé. Ao refletirmos sobre a história de queda de Satanás, de um anjo perfeito que caiu em desgraça para se tornar um símbolo do mal, somos lembrados dos mistérios do livre-arbítrio e das consequências de nossas escolhas.
Sabemos que neste mundo temos o poder de fazer nossas próprias escolhas, assim como Satanás fez quando se afastou de ti. Ajuda-nos a perceber o quanto são importantes nossas escolhas e como elas podem nos afetar, assim como as pessoas ao nosso redor. Dá-nos a capacidade de discernir o certo do errado e a coragem de sempre fazer o que é bom e justo, num mundo onde as linhas entre o bem e o mal às vezes parecem difusas. Pedimos tua orientação para navegar pelas complexidades de nossas escolhas morais. Lembra-nos que, assim como Satanás, nossas ações e decisões moldam nosso destino e definem nosso relacionamento contigo. Ensina-nos a escolher a humildade sobre o orgulho, o amor sobre o ódio e a fé sobre a dúvida. Pai, ao refletirmos sobre a história da queda de Satanás, infunde em nós um profundo senso de responsabilidade por nossas ações. Que não sejamos influenciados pelas tentações do orgulho, do poder e do interesse próprio, mas guia-nos a seguir o caminho da retidão e da integridade. Que possamos aprender com a queda de Satanás a importância de permanecer fiéis a ti e aos teus ensinamentos. Oramos por aqueles que possam estar lutando com suas próprias batalhas de moralidade e fé. Que encontrem em ti uma fonte de força e orientação. Ajuda-os a entender que, mesmo nos momentos de dúvida e confusão, teu amor e graça são suficientes para trazê-los de volta à luz. Senhor, num mundo que muitas vezes glorifica a busca por ganhos pessoais às custas dos outros, lembra-nos do valor do altruísmo e do serviço. Ensina-nos a viver vidas que reflitam teu amor e compaixão, escolhendo elevar os outros em vez de derrubá-los. À medida que seguimos nossas vidas, sejamos conscientes das lições da história da queda de Satanás, que sirvam como um lembrete da fragilidade da perfeição e do poder duradouro do teu amor e perdão. Ajuda-nos a ser vigilantes em nossas escolhas, sempre alinhando nossos corações e ações com tua vontade divina. Agradecemos, Pai, por tua infinita misericórdia e paciência na história de Satanás e em cada desafio que enfrentamos. Lembra-nos de tua presença e tua promessa de redenção, não importa o quanto nos desviemos. Teu amor está sempre lá para nos receber de volta. Que possamos sempre nos esforçar para viver de uma maneira que te honre e traga luz ao mundo. Em teu santo nome, oramos. Amém.